Antes de entrar no conteúdo do vídeo, recado importante. A gente fez a correção de todas as matérias do TJ São Paulo. Então clica no botão inscrever-se para você receber o aviso quando a gente postar as outras correções das outras matérias. Outro aviso, a prova de escrevente TJ São Paulo Interior está se aproximando. Por isso, a gente já montou um grupo de WhatsApp para quem está interessado na preparação para esse concurso. Está aqui embaixo fixado nos comentários. Então se você tem interesse em se preparar para o concurso de escrevente TJ São Paulo Interior, clica no link e cai para dentro. Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos à nossa correção da prova de atualidades e pessoa com deficiência do TJ São Paulo, prova do dia 2 de julho. Antes da gente entrar nas questões, na correção, primeiro ponto, fiquem tranquilos com relação ao seu número de prova. Ah, Ivan, mas as questões estão invertidas, eu peguei a prova número 2, modelo número 1, modelo número 3, fiquem tranquilos, a gente pegou a prova, colocou em slide, então acompanhem pelo enunciado, não necessariamente pelo número da questão. Eu vou colocar aqui para vocês, projetar o enunciado das questões, vocês vão saber em relação a qual questão eu estou me referindo, beleza? Segundo ponto, atualidades. Galera, a gente em 3 oportunidades bateu em arcabouço fiscal. Primeiro, a gente fez uma revisão gratuita aqui no canal do YouTube da Brabo Concursos, por isso que se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se para você receber esses conteúdos, para você não perder esse conteúdo. Então é só clicar no botão que está aqui embaixo e inscrever-se. A gente fez uma revisão totalmente gratuita aqui no YouTube. O professor Max de Atualidades falou assim, Ivan, tema top 1 para cair de atualidades brasileiras é arcabouço fiscal. Então a gente bateu nesse tema. No Instagram da Brabo Concursos, também segue lá o Instagram para você ter acesso a esse conteúdo. Ele falou assim, Ivan, arcabouço fiscal vai cair. A gente postou uma semana antes da sua prova arcabouço fiscal. Não satisfeito com isso, a gente postou mais uma vez, 2 dias antes da sua prova, arcabouço fiscal. Então realmente, se você seguir a Brabo Concursos no Instagram e aqui no YouTube, ou em alguma das 2 plataformas, você não errou essa questão. A gente falou 3 vezes que essa era a top 1 para cair atualidades brasileiras. Fechou? Eu quero falar um pouco sobre a questão 65. Arcabouço fiscal, ou seja, questão absolutamente manjada. Qual que é o lance? O arcabouço fiscal é um conjunto de medidas, regras e parâmetros para a condução da política fiscal. Aí aqui é importante, ó, controle dos gastos e receitas do país. Então qual que é o lance? Arcabouço fiscal é uma regra para que as despesas sejam menores do que as receitas. Despesas é o que você gasta, receita é o que você ganha. Você que está em casa aí, você como pessoa física, você como indivíduo, João, Maria, você precisa ganhar mais do que você gasta, senão você vai ficar endividado. O poder público, o Estado, é a mesma coisa. Existe a tal da dívida pública. Se as despesas começam a extrapolar muito as receitas, se você começa a gastar muito mais do que você ganha, você entra no que a gente chama de déficit primário, você entra no que a gente chama de endividamento público, beleza? Então, arcabouço fiscal é basicamente uma lei, um projeto de lei complementar em que vai definir as regras para o Estado poder gastar menos do que ele arrecada. É basicamente isso, tanto que aqui no enunciado ele já fala controle dos gastos e receitas do país. Aqui você precisaria ter o conhecimento dessa nova regra fiscal anunciada na quinta-feira pelo governo, beleza? Então vamos lá para as alternativas. A respeito da proposta anunciada, aqui você precisaria ter conhecimento da proposta, tá? Alternativa A, projeta que o déficit primário será zerado em 2026? Não, galera. A nova proposta de arcabouço fiscal projeta que o déficit primário será zerado em 2024. Então, não é 2026, é em 2024. Alternativa B, limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita nos 12 meses anteriores. Aqui, perfeita. A alternativa B é a correta. É basicamente isso, o arcabouço fiscal limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita do ano passado. Então você pode gastar, digamos assim, menos do que você arrecada, óbvio. Então limita o crescimento do gasto a 70% do ganho nos 12 meses anteriores. É basicamente isso que diz a alternativa B, é correta. Estipula o teto de crescimento da despesa a 10% ao ano acima da inflação? Não tem nada a ver com inflação. Arcabouço fiscal não tem nada a ver com inflação, tem a ver com receita.
O teto de gastos, ele era vinculado à inflação. O arcabouço fiscal é vinculado à receita. Então aqui a banca tentou fazer uma pegadinha. Para quem não estava atento ao arcabouço fiscal, pode ter caído. Não é a inflação, mas sim a receita, o que a gente precisa entender para limitar a despesa. Então, atenção, o que limita a despesa no arcabouço fiscal é a receita e não a inflação, por isso a alternativa C está errada. Determina que a dívida pública bruta cairá levemente até 2025? Não. Determina que a dívida pública subirá levemente até 2025. Então, aqui o arcabouço fiscal na alternativa D está errada porque o governo diz que a dívida pública bruta ela subirá levemente até 2025 e vai ser estabilizada em 2026. Então, há sim uma estabilização a partir de 2026, mas ela subirá levemente até 2025 e não cairá como está aqui na alternativa D. Por fim, prevê que o excedente do superávit primário acima do teto da banda será usado para investimentos em saúde? Não, não é necessariamente só em saúde, não. Investimentos em geral. Então, por isso que não é só em saúde. A alternativa E está errada, é investimentos em geral. Então, o gabarito aqui da questão 65, letra B, questão batida, rebatida, revisada, para quem foi aluno da Bravo Concursos ou para quem seguiu a Bravo Concursos no Instagram e no YouTube. A gente falou muito dessa questão aqui, alternativa B, beleza? Questão 66, a gente poderia sair pela lógica aqui. Atualidades, eu fui aprovado no TJ São Paulo com 93% de acerto, e em atualidades eu usava muito a regra lógica. É muito difícil você conseguir decorar todos os fatos históricos e geográficos para a prova do TJ São Paulo. Então, às vezes você precisa sair pela lógica. Então, bora lá. As agências internacionais de notícias informaram que após sucessivos aumentos da produção no ano passado, a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo da OPEP informaram nesse domingo cortes voluntários na produção do óleo, do petróleo. Então, galera, a OPEP reduziu 1,15 milhão de barril por dia até o final de maio. O que acontece? Então, vamos lá, pela lógica. Se eu reduzo a quantidade de barris de petróleos produzidos por dia, eles reduziram 1 milhão de barris por dia. O que acontece se eu tenho um produto e eu reduzo a produção daquele produto? Se eu tenho menos daquele produto, eu gerei escassez daquele produto, o valor aumenta. Então essa é a regra básica do mercado. Quanto mais escassez, quanto menos daquele produto eu tenho, mais caro fica aquele produto, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 1 tonelada de ouro, aquele ouro custa X. Se agora eu tenho 1 grama de ouro, aquela grama custa muito mais do que X, porque eu tenho escassez. Então, quanto menos barris de petróleo, mais caro fica o barril. Porque a galera precisa de petróleo para abastecer o carro, a galera precisa de petróleo para aquecimento. Então, a demanda de petróleo não caiu, só caiu a produção de petróleo. Se a demanda continua igual, se as pessoas continuam usando petróleo e a produção caiu, acontece o quê? Aumenta o valor do barril de petróleo, ou seja, inflação. Então, a redução na produção de petróleo pela OPEP gera aumento no valor do barril de petróleo e, consequentemente, a inflação, que é a alta generalizada dos preços. Então, esse anúncio da inflação, basicamente, a gente pode traduzir aqui, não agradou quem? A Rússia? Não, agradou a Rússia, porque a Rússia é um produtor de petróleo gigantesco e com as guerras a Rússia tomou vários embargos, vários cortes da compra do barril de petróleo da Rússia. Então, se o barril de petróleo aumenta de preço, a Rússia, que é uma baita produtora de petróleo, ela fica feliz. Não desagradou a Rússia, agradou a Rússia porque ela produz muito petróleo e ela estava com um mercado muito limitado por conta dos embargos, das sanções, por conta da guerra. Aos países da comunidade europeia, isso aqui tem razão, os europeus eles se esquentam com o petróleo. Então no inverno europeu é muito importante ter petróleo barato para que todo mundo possa se esquentar. Então a B é boa, vamos lá. Aos países da comunidade europeia, que necessitam do petróleo para abastecer os aquecedores residenciais. Perfeito. No período compreendido, perfeito. Entre os meses de maio e agosto, tá errado. Aqui é o verão europeu, galera. Aqui, maio, agosto, não são os meses de inverno europeu. Então, por isso que a alternativa B tá errada. Eles precisam do petróleo para se aquecer no inverno, não nos meses de maio e agosto, que não é inverno. Então, aqui você precisa ter essa noção de que o inverno no hemisfério norte é o verão no hemisfério sul. Tem essa troca aí. Então,
O erro da alternativa B é essa questão dos meses. Eles não precisam do petróleo para se aquecer nos meses de maio, beleza? Eles são para se aquecer, por exemplo, em janeiro, dezembro, que lá é mais frio. Alternativa C, Venezuela. Já pode tirar, porque Venezuela, um dos maiores produtores de petróleo aqui da América. Então, Venezuela, produtor de petróleo, pode tirar da sua lista, porque petróleo caro é bom para a Venezuela, porque ela produz muito petróleo. A mesma coisa acontece com o Mercosul. O Brasil faz parte do Mercosul e é um exportador de petróleo, então também não pode ser. A única que sobrou aqui, alternativa E, Estados Unidos. Realmente, galera, a inflação americana é uma das maiores dos últimos tempos. Estados Unidos, há muito tempo, não via uma inflação tão alta. A OPEP cortar a produção de petróleo, fazer com que o barril de petróleo aumente, gerando então inflação, desagrada aos Estados Unidos. Ora, Estados Unidos teve uma das maiores inflações dos últimos anos da história americana. Então, os Estados Unidos está desesperado com a inflação, não quer que a inflação aumente ainda mais. Se a OPEP força um aumento de inflação, é óbvio que isso desagrada os Estados Unidos. Então, a alternativa correta, a alternativa E da questão 66. Questão 67, um efeito colateral da invasão russa à Ucrânia. As forças armadas aéreas, de 4 países nórdicos, tá aqui, já deu a resposta. Países nórdicos tomaram a inédita decisão de unificar suas frotas, o planejamento, patrulhas. Em conjunto, elas somam então 247 caças, um poderio equivalente ao dos principais membros da OTAN, França, Turquia. Então, qual que é o lance aqui? A alternativa A, B, C, D e E precisam apresentar o que? Países nórdicos. Aqui, a banca já trouxe a resposta. A pergunta podia ser resumida assim, quais são os 4 países nórdicos? Assinale a alternativa que contém os 4 países nórdicos. É basicamente isso que a banca trouxe. Primeiro ponto, Groenlândia não é um país. Groenlândia faz parte da Dinamarca. Então você já poderia cortar aqui, porque Groenlândia nem país é. E a banca pede os países que unificaram as suas frotas. Então, já tira Groenlândia, porque Groenlândia não é país, beleza? Groenlândia faz parte da Dinamarca. Vamos lá. Alternativa C. Vamos partir para C aqui. Por que não pode ser? Croácia não é um país nórdico e Países Baixos, por exemplo, Holanda, também não é um país nórdico. Vamos para a alternativa E. Suécia é um país nórdico, Finlândia é um país nórdico, Noruega é um país nórdico, Polônia não é um país nórdico. Então, corta também que Polônia não é país nórdico. Ou seja, o que sobrou pra gente, a alternativa A, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. São os países nórdicos mesmo. Então, Suécia é país nórdico, Finlândia é país nórdico, Noruega é país nórdico, a Polônia não é país nórdico, Croácia não é país nórdico. Então, a gente já conseguia eliminar a alternativa C e a alternativa E, e Groenlândia nem país é, porque faz parte da Dinamarca, beleza? Então, questão 67, gabarito, letra A. Vamos para a última questão de atualidades? Bora lá? O que vocês acharam da prova de atualidades? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre a prova de atualidades. Você achou mais difícil ou mais fácil que a prova do dia 28 da capital? Questão 68. A comitiva do... Aqui estava a resposta. A resposta dessa questão estava aqui, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Pensem, Ministério da Agricultura e Pecuária. Cada um dos ministérios, pessoal, tem as suas prerrogativas, tem os seus objetivos. Por exemplo, o Ministério da Pecuária não pode entrar nas atribuições do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, do Ministério da Segurança Pública. Ministério da Agricultura e Pecuária cuida de agricultura e pecuária. O Ministério do Meio Ambiente cuida do meio ambiente. Então, existem alguns órgãos vinculados ao Ministério da Agricultura e Pecuária, alguns órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. Um não pode entrar na função do outro, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária encerrou nessa quarta-feira sua missão oficial na China, com a participação no Seminário Econômico Brasil-China, que contou com a presença de várias autoridades. Encheu linguiça aqui. Na abertura do evento, o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, comemorou os resultados da visita. O ministro da Agricultura e da Pecuária. Vamos lá, aqui estava a resposta. Só botar o tic-tac para funcionar. Vamos lá. A primeira conquista da viagem, que iniciou no dia 22 de março, foi o anúncio do governo chinês de
investir em uma fábrica de componentes eletrônicos na região amazônica para abastecer montadora de carro no Brasil? Galera, o que isso aqui tem a ver com pecuária? Nada, nada. Então, componente eletrônico, montadora de veículo, nada a ver. Pode tirar aqui. Alternativa A não tem nada a ver com o Ministério da Agricultura e da Pecuária. Alternativa B, doar vultuosos recursos para o Fundo Amazônia. Fundo Amazônia está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Fundo Amazônia, Ministério do Meio Ambiente, não tem nada a ver com o Ministério da Agricultura e Pecuária, também corta. Vamos para a alternativa D, de dado, Funbil, também o fundo que trata da biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, nada a ver com o Ministério da Pecuária, pode tirar a alternativa D. Alternativa E, montar em Iracemópolis uma fábrica de veículos estatal chinesa. Galera, o que uma fábrica de veículo estatal chinesa tem a ver com pecuária no Brasil? Nada, nada. Então, se você tivesse ali ligeiro para entender de Ministério da Pecuária, Ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, você cairia na alternativa C. Vejam, levantar os embargos às importações de carne bovina brasileira que estavam suspensas desde fevereiro. Muitos de vocês devem ter visto aquele lance da doença da vaca louca, que apareceu realmente uma vaca lá no Pará com a doença da vaca louca. E aí o Brasil é um grande exportador de carne, inclusive para a China. As autoridades chinesas ficaram com medo do espalhamento dessa doença, da vaca louca, e suspendeu a importação da carne bovina brasileira. Falou, opa, enquanto vocês não resolverem essa questão da vaca louca aí no Brasil, no Pará a gente não importa carne brasileira. O que aconteceu? O Brasil conseguiu ali isolar, conseguiu resolver esse problema que aconteceu lá no Pará, ele não se espalhou por outras regiões do Brasil. O ministro Carlos Fávaro foi à China, conseguiu contornar a situação, explicou ali que o Brasil já tinha se livrado dessa doença da vaca louca e a China voltou a comprar carne do Brasil. Então vejam, essa questão aqui era só você ler com atenção o ministro da Pecuária. Pecuária tem a ver com boi, com gado, com carne bovina, não tem nada a ver com Funbil, Fundo de Biodiversidade, Fundo Amazônia, esses são fundos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e não tem nada a ver com montadora de veículo estatal chinesa, beleza? Gabarito, então, letra C. Agora fechamos atualidades, pessoal. Quero saber quantas questões vocês acertaram de atualidades. Das 4 questões de atualidades, vocês acertaram as 4? 3, 2, 1 ou nenhuma? Deixa nos comentários aí que eu quero saber como é que vocês foram aí, como é que foi o desempenho na prova. PCD, para mim, é a matéria mais fácil da prova, galera. Vamos lá. Considere que a Alice tem 25 anos, é considerada uma pessoa com deficiência. Se liga, ela já tem 25 anos, ela é maior de idade. É pessoa com deficiência. Há 5 anos namora com Jackson, que não tem deficiência. Eles desejam se casar, eles querem aí casar. Com base na situação hipotética, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá, galera. Pessoa com deficiência, em regra, ela é uma pessoa plenamente capaz nos termos do nosso direito brasileiro. Não há nenhuma limitação jurídica às pessoas com deficiência, em regra. A depender da pessoa com deficiência, se ela realmente demonstrar uma reduzida capacidade para algum exercício de prática civil, ela pode ser sim auxiliada pelos tutores, pelos curadores, mas a regra é que a pessoa com deficiência seja plenamente capaz. Ela pode fazer tudo: casar, constituir união estável, adotar, gerar filhos, ter os seus direitos sexuais reprodutivos garantidos, enfim, 100% capaz a pessoa com deficiência nos termos do direito brasileiro, beleza? Então, aqui, ó, Jackson deve solicitar autorização? Galera, não. As pessoas têm 25 anos de idade, elas já podem casar, ainda que sejam pessoas com deficiência, elas são plenamente capazes para o casamento. Então, a deficiência aqui, ó, não afeta a plena capacidade civil de Alice, inclusive para se casar e exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, a alternativa aqui correta é a letra B, de bola. Jackson apenas poderá se casar com Alice depois de obter em cartório autorização, não precisa de autorização. A letra D, ó, pedir autorização, não precisa de autorização. O casamento apenas pode ser realizado depois que a mãe e o pai de Alice emitirem autorização, não precisa de autorização. Nos termos do artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência, em regra, é plenamente capaz para se casar, para exercer seus direitos sexuais, reprodutivos, para adotar, enfim. Então, gabarito, letra B de bola. Última questão,
De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Essa aqui, galera, é uma obrigação de todos. Então, não é uma obrigação exclusivamente das fundações e pessoas jurídicas de direito público. Não é uma obrigação exclusiva dos órgãos públicos. Não é uma obrigação exclusiva das associações. Não é uma obrigação apenas das pessoas jurídicas de direito privado. Nos termos do artigo 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma obrigação das pessoas jurídicas de direito público, de direito privado e de qualquer outra natureza. Então, gabarito letra D. Pensem, pessoal, aqui, ó, também dava para sair na lógica. Ivan não lembrava do artigo 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dava para você sair na lógica. De acordo com o Estatuto da PCD, garantir ambiente de trabalho acessível e inclusivo. Gente, garantir um ambiente de trabalho inclusivo e acessível. Como é que vai ser obrigação só de uma pessoa? Só das pessoas de direito privado, o poder público não precisa? Ou só do poder público, as pessoas jurídicas de direito privado não precisam? Realmente não faz sentido, a gente precisa incluir, a gente precisa criar ambientes de trabalho inclusivo e acessíveis. Todos têm essa obrigação. Pessoas jurídicas de direito público, de direito privado ou de qualquer outra natureza. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Bom, então foi essa a correção de atualidades e pessoa com deficiência. Agora eu vou pedir, óbvio, para você não esquecer de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal da Brabo Concursos para receber a correção de várias outras provas, a correção de direito constitucional, normas da corregedoria, processo civil, processo penal, enfim, direito administrativo, todas as outras matérias, sobre nota de corte, possíveis recursos. Você que é inscrito no canal vai receber esse conteúdo, então não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então, nos vemos numa próxima oportunidade.